Bom dia, senhoritas e senhoritos. Vamos iniciar a gravação, certo? Do nosso conteúdo de hoje. A gente está discutindo o mundo feudal, né? Vamos ver o que nós já comentamos sobre o mundo feudal, né? A gente começou a discussão do mundo feudal apresentando esse textinho, né? Onde colocar a relação entre os grupos sociais, onde estabelece que existem três grupos e esses grupos cada um tem uma função específica. Aqueles que protegem o espírito, o clero, função é orar. Aqueles que protegem a matéria, a função é a guerra, né, a nobreza, e aqueles que trabalham, né, os servos. Então nós temos aí três grupos sociais a entender nesse mundo feudal, que eu já falei para vocês. Esse mundo feudal é o feudalismo clássico, certo? Ele é história da França, não é? De uma forma geral. Certo? E existem feudalismos. A gente não pode imaginar que toda a Europa tem o mesmo padrão, o mesmo procedimento. Falei para vocês, é só a gente imaginar que na Península Ibérica existe uma ocupação islâmica, existe um contexto diferente. O sul da Itália, né, tem margem com o mar Mediterrâneo, né, onde se desenvolve algum comércio naquela região. Então existem feudalismos, existem comportamentos que se assemelham a toda a Europa, mas a gente não pode dizer que todo mundo é igual, certo? Que todo mundo é igual. Então você tem esses três grupos: clero, nobres e servos, onde clero e nobreza compõem o grupo que a gente vai chamar de senhores feudais. Os senhores feudais são aqueles detentores da terra, certo? São os detentores da terra. A gente já conversou a respeito de que você não pode pegar e botar todos esses grupos como se fosse um tijolo e todo mundo fosse igual, né? Em qualquer sociedade, em qualquer grupo social, no caso aqui nós vamos chamar de ordens sociais, né? Nesse mundo feudal nós vamos chamar de ordens. Você pega toda nobreza, imagina que toda nobreza é igual, tem a mesma coisa. Não. Né? Você tem a alta nobreza, a média nobreza, a pequena nobreza. Até porque a gente já conversou no sentido de que quem é nobre é quem detém a terra? Não. O que faz do nobre o nobre é a origem, é o sangue. Existem nobres que não detêm a terra. Né? Dei até o exemplo. Imagina que eu sou um nobre, eu sou um senhor feudal, a terra me pertence. 5, 6 filhos, certo? A terra não pertence aos meus 5, 6 filhos, a terra pertence a mim. Um desses filhos irão herdar a terra. Todos eles usufruem dessa terra, certo? E os outros filhos que não herdaram essa minha terra, eles vão buscar a terra dele, a propriedade deles. Seja via casamento, seja via prêmio, né, o benefício, se é por ajudar algum outro nobre num conflito, por exemplo, certo? Outra coisa que é importante a gente marcar é a ideia de feudo. Geralmente, quando a gente fala em feudo, a gente pensa em terra, em propriedade. Geralmente, terra era feudo, mas não. Geralmente, o feudo era uma porção de terra, mas não obrigatoriamente sempre terra, certo? O feudo é um prêmio. Então, eu posso enfeudar um outro nobre com um prêmio de, por exemplo, cobrar tributos de quem passe sobre uma ponte dentro do meu território. Certo? Cobrar tributo não é terra, mas é um feudo, foi um prêmio concedido. Então é importante atentar para esse detalhe. Geralmente a gente faz relação a feudo como se fosse uma propriedade de terra, mas feudo é prêmio, ou seja, ele pode ser um cargo burocrático de trabalho, ele pode ser o direito de cobrar impostos e por aí vai. Certo? É importante atentar para esse detalhezinho. Aí tem um gráfico, né, mostrando a estrutura, e a gente começou a discutir na última aula as relações de dependência, né, entre senhores e servos e entre a nobreza. Né? A gente começou a discutir essa relação vertical, certo? Uma relação vertical entre senhores feudais e servos. Aí, para quebrar um pouco, para não ficar a gente preso só no slide ou falando, eu arrumei um quadro negro. A minha lousa. Aqui, vou usar a minha lousa. Tcharam! E, então a gente está falando em relação vertical. Deixa eu ver aqui. Relação vertical. Opa, tá aqui. Senhores
servos. Tcharam. Vendo aí? Minha relação vertical, senhores e servos. Certo? Ou seja, o senhor depende do servo e o servo depende do senhor. Bom, agora a gente quebra um pouquinho, vocês vão ter que ficar olhando para o vídeo. Vão ter que ficar acordados na marra. Certo? Viu? Existe uma relação de dependência. Ah, relação de dependência. O servo depende do senhor para quê? Ah, é o senhor que permite ao servo o uso da terra para retirar o seu sustento. Certo? O servo ocupa uma terra que pertence ao senhor. Então o servo depende do senhor. E o senhor depende do servo para quê? Para trabalhar. Certo? Para trabalhar. Beleza? Ah, tem mais alguma coisa? Tem, mano. O que esse senhor garante a esse servo? A proteção, né? Seja espiritual, seja material. Então perceba que existe uma relação de dependência aí entre esses dois grupos. É importante atentar para isso. Aí nós começamos a falar que esse servo, para utilizar a propriedade do senhor, né? Aqui, né? Vamos especificar aqui o feudo. Aqui, ó, deixa eu usar meu quadro, que é minha lousa. Ó, tem até um pincelzinho todo colante. Certo? Aqui. Aí eu fiz um desenhozinho para vocês, bem grosseiro aqui. Né? Do feudo, tá vendo? O feudo tá aqui. O feudo, ó o feudo. Então a gente percebe que o feudo é dividido em quantas partes? 3 partes. O feudo é dividido em 3 partes. Que partes são essas? O domínio senhorial ou manso senhorial, o domínio ou manso servil e as terras comunais. Beleza? Ah, muito bom isso. Certo? Em que consiste esse domínio senhorial? No domínio senhorial é tudo aquilo exclusivo do senhor. Por exemplo, a casa do senhor está ali, vai ter a capela, né? As melhores terras estão ali presentes nessa terra do senhor, as terras mais férteis, né? Da onde toda a produção cultivada, tudo que for produzido no domínio senhorial, tudo pertence ao Senhor. Certo? Tudo pertence ao Senhor. Certo? E tudo que é produzido no domínio servil, né? Uma parte pertence ao servo, a outra parte pertence ao Senhor, que ele vai entregar via tributos. Nós vamos mostrar no outro desenhozinho, certo? As terras comunais são terras de acesso a todos. Eu lembro que eu cheguei a comentar com vocês. Se vocês imaginarem o feudo, né, como uma grande extensão de terra, né, esse feudo aqui que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, certo? Esse espaço produtivo, né, esse espaço produtivo, o domínio, seja ele senhorial ou servil, ele é um pedaço muito pequeno, certo? Ele quase não aparece. Se a gente fosse botar ele na frente de um mapa, numa perspectiva, a gente ia ver isso aqui, ó. A chamada célula feudal, sendo bem generalizada. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Aqui, ó. Esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é a célula feudal, onde as pessoas estão localizadas. Todo o restante é o quê? Espaço. Montanha, rio, pântano, brejo, florestas. Quando vocês veem filmes realizados na Idade Média, sempre tem uma floresta, sempre tem espaços onde as pessoas percorrem, né? Tá ligado nisso? Né? Onde as pessoas percorrem. Tudo à volta é aquilo que a gente vai chamar de terra comum. Todo o entorno é um comum. Mas pertence ao feudo, pertence a alguém. Lembra que muitos feudos se tornarão países. Certo? Muitos feudos se tornarão países. Beleza? Então é importante atentar para isso. O servo, para ocupar esse espaço de terra, da onde ele tira o seu sustento, certo? Da onde ele tira o seu sustento, ele tem algumas obrigações. Quais são as obrigações
que esse servo tem que cumprir, certo? O material escolar, certo? Geralmente, no ensino médio, se discute 3 obrigações, né? Que a gente tem que saber de forma obrigatória. Aqui. Essas aqui são as obrigações, tá vendo? Tá faltando qual aí? Vocês lembram? Aqui está a talha, mão morta, captação, censo, dízimo, banalidades. Alguém lembra qual que está faltando? Qual obrigação está faltando aí, nesse contexto? Qual que está faltando? Alguém lembra? Alguém pode me dizer? Alguém quer arriscar? Está faltando aquela que a gente chama de corvéia. Corvéia. Está faltando aqui nesse desenhozinho. Certo? Está faltando a corvéia. Por que a corvéia não está nesse desenho? Agora está fácil, hein? Ficou mais fácil. Por que a corvéia não está nesse desenho? Pô, Paulo, lembra aí o que é esse desenho? Esse desenho diz respeito à produção anual do servo. Todo círculo é o que o servo produziu. Certo? Por que a corvéia está faltando nesse desenho? Porque a corvéia não é um tributo que você paga em espécie. Você não está dando nada em espécie para ele. Nenhum grão. Certo? Então, o que é a corvéia? A corvéia são dias de trabalho nas terras do Senhor. Certo? Observa, eu não defini quantos dias. Porque isso varia de feudo para feudo. Certo? Então, você pega lá, a semana tem 7 dias. Um dia é o dia do Senhor, que é o domingo, né? Você vai rezar, fazer suas orações, você vai na missa, certo? É importante guardar esse dia, nós vamos comentar sobre, certo? Os outros 6 dias você trabalha, certo? Eu, no meu feudo, por exemplo, certo? Eu vou querer que os servos, né? Todos aqueles servos que fazem uso das minhas terras, se revezem e, por exemplo, cada um de vocês aí corresponde a uma família de servos, tá? Vamos usar esse exemplo. Então, eu vou pegar, sei lá, a cada dia, 5 famílias vão trabalhar nas minhas terras. No outro dia, mais 5, no outro dia, mais 5, no outro dia, mais 5, acabou o reveza. Vai dar mais ou menos de 2 a 3 dias por semana que cada família vai trabalhar exclusivamente na minha terra. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso aqui, ó. Certo? Que algumas famílias de vocês, na segunda-feira, por exemplo, na segunda e na sexta, vai deixar a terra de onde você tira o seu sustento para vir trabalhar na minha terra especificamente. Em caso de calamidade, né, de choveu demais, choveu de menos, você tem que socorrer a terra, tem que proteger aquela terra, dar uma atenção especial, certo? O servo ignora a terra dele para dar atenção à minha propriedade, certo? Então a corvéia é o que a gente chama de dias de trabalho nas terras do Senhor. É por isso que a corvéia não aparece nesse desenhozinho aqui. Porque esse desenhozinho aqui mostra as obrigações, as partes da produção que o Senhor tem que entregar, ou desculpa, que o servo tem que entregar para o seu Senhor. Certo? As assim, obrigatórias, que geralmente caem em concurso, em prova, coisa do tipo, né? As obrigatórias, assim, a talha. O que é a talha? Parte da produção entregue ao Senhor. Percebe? De novo, eu não estabeleci quantidade, porque variava de feudo para feudo. Mas geralmente, ela equivalia a 50% da sua produção. Ou seja, tudo que você produziu naquele espaçozinho de terra que eu deixei você utilizar, certo? Você vai me dar 50%. 50%, certo? Bom, hipoteticamente, você produziu algum tipo de grão em que você precisa moer o grão. Para moer o grão, você vai usar os equipamentos, né, daquele feudo. A quem pertence o equipamento? O equipamento pertence ao Senhor. Para usar as máquinas, equipamentos do Senhor, você paga uma taxa. Cadê? Banalidade. Cadê a banalidade? Está aqui. Você paga a banalidade.
certo? Então, o que é a banalidade? Parte da produção entregue ao Senhor pelo uso do equipamento. Existem outras formas de você pagar a banalidade, né? Pelos serviços do Senhor, por exemplo. Que tipo de serviço? Jurídico. Jurídico existe um conflito entre duas famílias de servos, a necessidade da justiça, certo? De definir uma solução para tal problema. Quem vai resolver esse problema vai ser o senhor feudal, certo? E como pagamento pelo uso dos serviços desse senhor, né? No caso a questão da justiça, você paga uma parte da sua produção, certo? Isso é a banalidade. Então, atalha. Parte da produção entregue pelo uso da terra, certo? Geralmente a 50%, certo? A banalidade, uma parte da produção pelos serviços prestados pelo Senhor ou pelo uso do equipamento, certo? Você tem aqui a mão morta. Certo? O que vem a ser a mão morta? A figura central daquela família morre. Para que a família permaneça naquela terra, ela paga mais uma parcela. A captação. A captação é a parte da produção entregue pelo número de membros da sua família, certo? O censo. O censo era uma parte por existir, certo? É uma parte por existir. Como assim uma parte por existir? O meu filho vai virar cavaleiro, a minha filha vai casar, sequestrar a minha sogra, eu preciso de recursos, certo? Vai ter uma guerra. Vamos entrar em conflito. Eu, senhor fulano, contra o senhor Beltrano. Eu preciso de recursos, certo? Esses recursos eu vou buscar no céu, certo? Acabou? Não. Você tem o dízimo, que é obrigatório também, né? O que é o dízimo? É a parte da igreja, né? Os 10% da igreja. Em alguns momentos a igreja cobrava até o 20º. O que sobrava para o servo? O que sobrava para o servo é muito pouco, ou quase nada. Então você imagina aí, você começa a construir uma ideia de que a vida do servo era muito simples. Por que o servo não se revoltava? Por que ele não combatia essa condição? Bom, simples. O dono da verdade, nesse momento, né, quem controla a verdade? Quem controla o comportamento das pessoas? A igreja. Certo? E o que a igreja diz? A igreja diz que Deus quis que alguns nascessem nobres e outros nascessem servos. Você é fruto da vontade divina. Certo? Então, se você questiona a sua condição, você está questionando a vontade de Deus. Então, você deve aceitar a vontade de Deus. Certo? Ou seja, se você questiona a vontade de Deus, qual é a punição? O inferno. Veja, nesse mundo medieval, né, acreditava-se que a sua chance de ir para o céu, olha que doido isso, que a sua chance de ir para o céu equivaleria a uma gota no oceano, equivale a um grão de areia no deserto. Percebe? Qual é a palavra aí que predomina nesse mundo medieval? Né? Qual é o sentimento que predomina? O medo. Como é que você controla as pessoas? Medo. Nada mais fácil de controle social do que o medo. O medo é um instrumento fantástico, certo? O medo da morte, o medo da punição, o castigo, o medo do sofrimento, certo? O medo do inferno. A minha vida que já é uma desgraça, quando eu morrer eu tenho que ir para o céu. Se eu não for para o céu eu estou lascado, não é? Então, o que a massa, o que as pessoas mais simples, é só você olhar, né? Quanto mais simples o bairro, mais igrejas tem. Em cada esquina tem uma igreja diferente, porque é onde as pessoas se agarram, né? Naquele momento onde você está ali à volta de pessoas iguais a você, né? Todo mundo se abraçando, todo mundo servindo de escora, né? De estrutura um para o outro. Certo? E o que eles têm em comum? O desejo do paraíso e o medo do inferno, né? E o medo do inferno. E é importante observar isso, porque, lembra, eu vou usar essa frase várias vezes, né? Quem domina a verdade nesse mundo medieval, feudal, é a igreja. E em que momento essa verdade ela é repassada para as pessoas? Na missa, né? No dia santo. Você vai para a igreja, né? E
esse culto ele é dividido, né? Como é que a missa é dividida? São dois momentos, né? São dois momentos. O primeiro momento é aquele onde as pessoas, onde, né, no caso, a pessoa responsável por dirigir a missa, ele vai ler um, um trecho da Bíblia, né? Ele vai abrir a Bíblia, né? Capítulo tal, versículo Y, certo? E ler um trecho da Bíblia, certo? Se você considerar, né, que naquela época a Bíblia, a missa era feita em latim, e as pessoas são analfabetas, as pessoas não entendem muito bem o que está sendo lido ou dito naquele momento. Até a década de 30 no Brasil, a missa era assim, o padre ficava de costas para as pessoas e rezava a missa em latim. As pessoas repetiam os termos em latim, mas não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, certo? Mas voltando para essa Idade Média, né? Acabava a leitura, né, o ritual da leitura da Bíblia, de uma passagem bíblica, inicia o segundo momento. Qual é esse segundo momento que vai se iniciar? Bom, ali são os ensinamentos. É a hora que a pessoa que ministra a missa ou o culto, né, ele vai adaptar aquela parte da leitura ao seu dia a dia, né? Como você deve agir, como você deve se comportar. Se você não agir daquele jeito, certo? Você vai para o inferno. Mais ou menos assim hoje ainda, né? Se você parar a pensar. Então, leia uma parte da Bíblia e depois você, né, você define como as pessoas devem se comportar. E o que aquele homem lá na frente fala, as pessoas apegam como verdade absoluta, sem questionar, haja vista que, na cabeça das pessoas, ele foi escolhido para representar a palavra de Deus ali, naquele momento, para transmitir a palavra de Deus, certo? E aí você define. Se você atentar, a igreja, nessa Idade Média, ela controla todo o processo da vida das pessoas, como do nascimento até a morte. Você tem que ser batizado. Se você não for batizado, o capeta pode andar no teu corpo, né? Assim, todo filme de terror tem isso, né? O Exorcista, ele foi a primeira vez que ele foi batizado, né? Se você não for batizado, você corre risco, você está exposto a ser, sei lá, incorporado ali por alguma coisa, né? Então, você tem que batizar. Existem vários rituais, né? Nós estamos falando aqui de igreja. A igreja que existe nesse momento aqui é a católica, tá? Depois vão surgir as igrejas protestantes com os seus rituais, com as suas liturgias, né? Existem rituais que você tem que passar, né? Da comunhão, eucaristia, etc, etc, etc. Você tem que casar na igreja, né? Hoje, para você casar, né? Você está oficialmente casado, basta você ir no cartório. Você vai lá no cartório, assina o contrato, pronto, você está casado, certo? Antes não. Antes, o que garantia o seu casamento era a sagração da igreja, certo? O casamento, a morte. Quando você morre, o que tem que acontecer? Tem que ter alguém ali, o padre, né, para perdoar os seus pecados, para te encaminhar para o paraíso. Então, a igreja ela controla todos os eventos da vida do indivíduo. Enquanto vivo, a igreja está lá dando pitaco, se metendo na sua vida e definindo como você deve se comportar. É muito importante entender isso e observar isso, fazer até paralelos com os dias de hoje, certo? É muito importante perceber isso, beleza? Então é essa condição de controle da igreja, aliada ao Estado e aliada ao poder, que faz com que os indivíduos se mantenham ou aceitem, certo? A sua condição. Caso alguém mesmo assim resolva questionar a sua condição, o que vai ser chamado? Bom, vamos chamar a razão, né? Como assim chamar razão na Idade Média? Vamos buscar a lei. Vamos buscar a lei. O que a lei diz nessa época? A lei se baseia no princípio consuetudinário. Quando vocês forem fazer direito na universidade pública e gratuita, certo? Vocês vão aprender, vão estudar sobre isso, o princípio consuetudinário. Que se baseia isso? No costume, certo? Quando você reclama assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Não está errado, certo? As pessoas reunidas ali à sua volta vão te lembrar que sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Seu pai viveu isso, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu N-avô viveu assim. Sempre foi assim, certo?
Então não há por que questionar isso. É mais um princípio que faz com que as pessoas se conformem com a sua realidade. Certo? Então perceba que é uma tentativa de manter um status, né, um mundo agindo e girando, né, de acordo com determinados interesses. Mesmo assim, eu não sou do tipo que acha que a igreja então era sem vergonha, a igreja roubava, porque a igreja é rica, porque a igreja explorava. Não, isso é uma mentalidade de época. Né? Aproveitadores existem em qualquer época e em qualquer lugar. Certo? Mas as pessoas, nesse momento, eles acreditam nesse tipo de pensamento, nesse tipo de comportamento. Certo? Não é uma coisa pura e simples mecanicista, aproveitadora. Assim, não. Né? O clero acredita, eles acreditam nisso, no que eles fazem. Certo? Então é importante atentar. Às vezes você vê o pessoal batendo, porque a igreja. É mentalidade de época. Certo? É mentalidade de época. Que vai sendo transformado, nós vamos transformar tudo isso. Certo? É óbvio que quando você olha para os dias de hoje, você lembra comportamentos semelhantes. Por exemplo, na Idade Média, como a igreja é a dona da verdade, tudo o que acontece é fruto da vontade divina. Deixa eu ver como é que eu coloco isso. Eles negavam a ciência. Ainda bem que isso não existe mais hoje. Né? Como assim, Paulo? Eles negavam a ciência. Fulano está doente, agonizando na cama, está lá, se batendo. Qual o motivo daquela doença, daquele sofrimento? Castigo divino. Deus está punindo aquele indivíduo pelos seus pecados. Né? É por isso que a gente fala assim, hoje a gente vive um mundo medieval, estamos voltando à Idade Média, porque se negava a ciência. Certo? Mas você pode discutir que ciência, né? Que ciência, né? Todas as tentativas de inovação, certo? Que vão surgir ao longo dessa Idade Média, nós vamos discutir mais à frente, certo? Eram confrontadas pela igreja e o indivíduo que apresentasse uma visão de mundo diferente da visão de mundo proposta pela igreja, essa pessoa, né, seria perseguida e condenada à morte, em muitos dos casos. Né? E condenada à morte. Certo? Então é importante atentar para isso. A gente vai ver mais à frente as teorias, né, heliocentristas, né? Quando a gente começar a dizer que a Terra não é o centro do universo, né? Isso vai ser questionado, né, pela igreja. Algumas pessoas vão se machucar por isso. Mas esse assunto mais para frente. Tá claro isso? Isso tá claro? Por favor, manifeste-se aí. Acorda, certo? Manifeste-se aí, por favor. Se está clara essa relação entre senhores e servos. Beleza? Tranquilo? Bom, com base nisso, no que a gente apresentou, a gente está reforçando a ideia, que a gente já discutiu em outra aula, né, de que a economia feudal, né, ela é agrícola, né, basicamente agrícola. Né, uma agricultura de subsistência, nós já discutimos isso, né? Uma agricultura de subsistência, certo? Onde os recursos tecnológicos são muito precários. O que você tem de tecnologia? Um pouco, certo? Um pouco de tecnologia, quase nenhuma. O trabalho era braçal, certo? Beleza? É importante observar isso, que esse trabalho era braçal, certo? Havia comércio, nós discutimos isso. O comércio, a gente dividiu o comércio em três grandes vertentes, né? O comércio local, dentro do próprio feudo, o comércio regional entre feudos, certo? Aqui baseado no escambo, e o comércio de grandes distâncias, né? Que estabelecia status, demonstrava poder, porque quem conseguia participar desse comércio de grandes distâncias tinha acesso a gostos, brilhos, né? Cheiro, coisas que nessa Europa, certo, feudal, era muito difícil de acessar. Até falei para vocês, né? Era comum você deixar pimenta de herança, por exemplo. Né? Tamanha a dificuldade de se acessar esse produto. Dava gosto, tinha caráter medicinal e tinha caráter alimentar. Importante, as chamadas especiarias. A gente já discutiu isso. Outra relação importante, né, é a relação horizontal.
certo? Entre nobres, certo? Só um detalhe importante. Quando você olha para essa relação vertical aqui, ó, entre senhores e servos, o que que você percebe? Você percebe o uso de comportamentos que remontam ao mundo humano, o clientelismo e o colonato. O servo preso à terra, certo? Trabalhando para esse senhor em troca de proteção. A fixação, né? A terra é o colonato e o trabalho em troca de proteção, o clientelismo romano. Instituições romanas utilizadas nesse mundo feudal. Tem que lembrar disso, certo? Comportamentos, instituições romanas que foram adequadas a esse mundo feudal. O clientelismo e o colonato. Prova. Aqui, ó, você vê ele todinho nessa relação vertical entre senhores e servos. Beleza? Importante isso, certo? Nessa relação horizontal, o que a gente percebe? O uso de práticas, né, de comportamentos das instituições germânicas, bárbaras. Né? O benefício, certo? E qual que é a outra? Ah, o comitatus. Lembra? O benefício e o comitatus. Uma relação horizontal. Por que horizontal? Porque nós estamos falando de grupos da mesma camada social. Certo? Entre nobres. Onde um a gente vai chamar de suzerano e outro a gente vai chamar de vassalo. Certo? O suzerano é sempre quem doa. O vassalo é quem recebe. E qual a relação que existe entre eles? De reciprocidade. Certo? Sim, se você procurar alguns textos em alguns materiais, vão apresentar essa relação envolvendo também grupos camponeses. Mas, geralmente, para nós, alunos do ensino médio, vamos demarcar isso como uma relação entre nobres. Por isso, uma relação horizontal. Certo? Como assim suzerano e vassalo dois recebe? Comitatus beneficium, né? Comitatus é a relação estabelecida entre o chefe da tribo e aqueles guerreiros que o seguiam nas batalhas. Uma relação de fidelidade, certo? Você me foi fiel na batalha, existe um prêmio, eu vou te conceder um benefício, certo? Então, eu, senhor feudal, vou enfrentar, certo? Um outro senhor ou uma ameaça externa que tenta invadir as minhas terras, certo? Eu convoco algum nobre, certo? Sei lá, eu busco lá o Arthur, busco lá o Gustavo, certo? Eles são filhos de nobres, certo? E vão incorporar o meu exército, né? Para enfrentar aquele inimigo em comum, certo? Em comum, certo? A gente participa da batalha, a gente vence, certo? E como o Arthur e o Gustavo me foram fiéis, certo? O que, que vai acontecer? Vai rolar uma cerimônia, certo? Uma cerimônia de infeudalização, certo? Eu vou enfeudar os dois. Como assim nós vamos enfeudar os dois? Vai uma cerimônia. Eu vou estar lá arrumadão, bonito, com a minha melhor roupa, certo? Vou estar lá de pé, os dois vão se ajoelhar perante a mim, certo? Vai haver uma participação da igreja nesse momento, é importante, certo? Vai ter algum objeto sagrado, certo? Sei lá, algum objeto que remonta e que deixe clara a presença da igreja, ou que deixe claro a fé cristã presente. Por quê? Porque todo mundo é analfabeto. Todo mundo é analfabeto. Todo mundo é analfabeto. Tá bom, não generaliza não. A maioria das pessoas eram analfabetas. A nobreza é analfabeta, em sua maioria. Certo? Assim como os campeões, todo mundo é analfabeto. Então, o que vale nesse mundo medieval? A palavra, a honra, vale muito. Então, você pega uma coisa sagrada, sei lá, as páginas da Bíblia, por exemplo, certo? Pega as páginas da Bíblia, bota na frente, eu estou de pé, o Arthur, depois o Gustavo vão estar lá de joelhos, olham para mim, colocam as mãos sobre aquela coisa sagrada, seja o que quer que seja, e demandam: eu sou seu homem. O que quer dizer isso? Né? Que eu lhe sou fiel, certo? E aí eu vou enfeudar os dois,
certo? Arranco com a minha espada, né? Faço de você, meu, etc, etc, etc. E conceda a esses indivíduos um prêmio, que pode ser terra. Lembra? O Arthur e o Gustavo eram filhos de um nobre, mas eles não seriam os herdeiros da terra. Nesse momento, eles se tornaram nobres com terra, com uma propriedade. Eu concedi a eles, eu dei a eles um prêmio. Qual a obrigação que eles têm para comigo? A fidelidade. Se eu precisar do apoio dele, em outro momento, eles têm que vir a meu socorro. Se eles precisarem de ajuda, eu vou ao socorro deles. Por exemplo, está lá o Gustavo com a terra dele, certo? O Gustavo está sendo ameaçado por alguém e me pede socorro. Eu vou no Arthur e falo, me ajuda porque aquele meu parça está precisando de socorro. Está entendendo a relação? Então essa relação entre nobreza, certo? Relação de suzerano e vassalo. O suzerano é sempre quem doa, o vassalo é sempre aquele que recebe. Existe uma relação de reciprocidade baseada na fidelidade entre eles, certo? E todo mundo se protege. Isso ficou claro? Beleza? Então, ó, aqui nós demonstramos as relações romanas, né, que vão ser aproveitadas e adaptadas a esse mundo medieval, feudal, e aqui as relações germânicas que vão construir esse mundo medieval feudal, certo? Aqui você vê claro o clientelismo e o colonato, aqui você vê claro o benefício e o comitatus, beleza? Tranquilo? Importante ver isso. Aqui você tem, depois a gente volta nesse slidezinho, nós vamos usar ele quase que a aula toda, todas as aulas. Aqui a gente vê a pirâmide social, né? O clero, a nobreza, os camponeses, né? Você vê o clero no aposto, eles estão mais à frente, né? Ou você fala que não tem, existe rei nesse mundo medieval? Existe, mas o rei tem pouca força. Esse cidadão colocado aqui, né, na figura de um rei, certo? Essa imagem diz já na transição final já desse mundo medieval, onde os reis alcançam o seu poder. Mas vamos imaginá-lo como o suzerano, aquele indivíduo que concedeu terras. Então ele tem um poder maior sobre os demais, porque todo mundo é fiel a este, certo? Então você vê uma estrutura sendo montada aqui, beleza? Aqui é a fotinha de um feudo, ó, desenhozinho diferente, certo? Que a gente volta a falar deste na próxima aula. Deixa eu encerrar a gravação por hoje para a gente conversar sobre. Só um instante.